Semana passada, presidente, eu falei aqui de um assunto que eu considero da maior importância para o meu estado da Paraíba e para o meu Nordeste. Eu falei que nós estamos entrando no 6º ano de seca, com grandes prejuízos para a economia nordestina. Mais da metade do rebanho do Nordeste foi dizimado. Nós estamos vivenciando uma crise hídrica sem precedentes. Se fala, segundo os técnicos, na maior seca dos últimos 100 anos, e com certeza foi a maior, porque se outras houveram com essa intensidade no passado, não tinha a quantidade, a população que tem hoje o Nordeste brasileiro. E eu falava também que nós temos uma solução para esse grande problema da crise hídrica, que é a transposição do Rio São Francisco, e eu falava também que nós estávamos com atraso de quase 5 anos nesta obra. Uma obra relativamente barata, considerando que no passado recente, mais de 500 bilhões de reais saíram do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, parte desses recursos para o exterior, para obras no exterior, e esta obra que está orçada atualmente de no máximo 10 bilhões de reais. Portanto, um valor insignificante em relação aos 500 bilhões que foram do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Falei também que o Nordeste brasileiro foi discriminado nessa distribuição desse recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Se o Nordeste é uma região pobre, em relação, por exemplo, ao Sudeste e até ao Centro-Oeste, quando foi mudado a designação do Banco de Desenvolvimento Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, colocada essa palavra social, é que a palavra social teria tanta importância como o desenvolvimento econômico. Ou seja, as regiões mais carentes, as regiões que mais precisam de investimentos para criar emprego e gerar riqueza, gerar renda, essa denominação social, ela tinha que ter efetivamente no seu funcionamento, e isso não aconteceu. O Nordeste recebeu pouquíssimos recursos nesses últimos 13, 14 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí, em cima de todas essas dificuldades, em cima de todas essas carências, em cima de tudo isso, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal há poucos dias, analisando a constitucionalidade da Lei 15.299 do Estado do Ceará, que foi promulgada em 2013, regulamentando a vaquejada. Exatamente a ideia dos cearenses foi regulamentar para evitar o sofrimento dos animais, criar mais segurança, fazer com que essa atividade fosse a mais regular possível, né? E aí o Supremo considerou inconstitucional essa lei e extinguiu em termos definitivos da vaquejada. Isso afeta aproximadamente 600 mil empregos diretos, sem considerar os indiretos. Os criadores de cavalos, os criadores de gado, né? Os fornecedores de ração, os veterinários, os vaqueiros, os assistentes, os auxiliares, os transportadores. Tem uma cadeia imensa
que leva a essa quantidade de aproximadamente 600 mil ou mais empregos diretos. Então, foi mais uma pancada no já sofrido Nordeste brasileiro. E da mesma forma que Vossa Excelência, senador, se orgulha tanto do seu Rio Grande do Sul, das lutas para a consolidação da fronteira sul do país, para a integração do país, para que ele fosse um país tão grande, e o Sul foi importante nessa luta, o Nordeste também foi muito importante para o país. Importante quando o Maranhão expulsou os franceses do Maranhão. Importante quando os pernambucanos e nordestinos, de um modo geral, expulsaram os holandeses de Pernambuco. Tudo isso para que o país fosse integral, fosse uma grande nação, né? E, ao longo dos anos, o Nordeste teve uma importância muito grande para o país. Na década de 70, quando o açúcar teve o seu maior valor no mercado internacional, e o Nordeste era, naquela época, o maior exportador de açúcar demerara do país, o governo federal, na época, que era o governo militar, confiscou o excesso de riqueza do nordestino em relação à exportação de açúcar. Então, o governo federal confiscou parte desses recursos que eram destinados, que eram resultado da exportação do trabalho do suor e do trabalho do nordestino. Depois o Nordeste perdeu essa predominância de ser o maior produtor de açúcar, que passou para o sul do país, e nós não nos beneficiamos dessa riqueza quando ela poderia ter trazido mais riqueza e mais benefícios para o Nordeste brasileiro. E aí eu falo novamente dessa vaquejada, que é uma tradição de mais de 100 anos do Nordeste do Brasil. A vaquejada, repito, mantém mais de 600 mil empregos, criou um clima de muita insatisfação, de muita insegurança, de muita angústia no Nordeste brasileiro. E eu não tinha outra coisa a não ser fazer esse pronunciamento aqui, repetir novamente, senador Lazier, e apresentar aqui um projeto que com certeza terei o apoio de Vossa Excelência, que é um projeto de lei para restabelecer a cultura da vaquejada do Nordeste. É um assunto cultural e um assunto econômico. Logicamente, nós temos os especialistas, intelectuais, né, no conforto dos seus escritórios, com ar-condicionado, que prestam relevante serviço ao país, mas muitos deles têm uma visão diferente, acham que o animal é massacrado, né? E eu digo, e repito o que eu já disse aqui, nós temos a criação de galetos, né? Que somos um dos maiores exportadores do mundo. Se o Brasil não é o primeiro, é o segundo exportador. Então o homem pega milhões de pintos recém-nascidos, coloca numa estufa, liga a lâmpada, o refletor em cima, para que ele nunca tenha o prazer de ter um escuro para descansar, para dormir. Ele só tem um dever, esses milhões de pintos, que é comer para que possa atingir o seu peso ideal e o peso comercial o mais rapidamente possível. Então, tem nada mais desumano do que isso, senador? E todo mundo come o seu galeto em casa, né, com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. Agora, o vaqueiro derruba o boi na areia, né? Eventualmente pode ter algum acidente, uma quebra de uma perna, etc. Eventualmente isso pode acontecer, o que é raríssimo acontecer, né? E se eventualmente tiver algum procedimento que não esteja de acordo, nós vamos aqui permitir que os estados façam a sua regulamentação e, ouvindo esses especialistas, né, reduza, se eventual sofrimento acontecer com esses animais. Agora há pouco, um empresário de muito prestígio no Nordeste brasileiro, que gostava de vaquejada, acidentou-se numa vaquejada e morreu. Quer dizer, foi o preço que também o homem paga por esse esporte
que é um esporte considerado de risco. Não é de alto risco, mas é um esporte considerado de risco. Então, nós não podemos, o Nordeste brasileiro não pode prescindir, no momento, por uma questão econômica e, no futuro, por uma questão essencialmente cultural da sua vaquejada. E aqui vou ler, senador, o projeto de lei que estarei dando entrada agora na Secretaria do Senado Federal. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, é reconhecida a vaquejada como manifestação da cultura nacional. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se a vaquejada a manifestação cultural com características esportivas, caracterizada pela perseguição promovida a um bovino por vaqueiros montados a cavalo com o objetivo de conduzi-lo e derrubá-lo. Repito, sempre na areia. Artigo 2º. Compete ao poder público proteger e promover a diversidade cultural, regional, brasileira e assegurar o reconhecimento e a valorização da vaquejada como bem cultural imaterial. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificação. A criação de gado e a figura do vaqueiro delinearam o processo de ocupação das terras do sertão nordestino. E nós sabemos, o Brasil todo sabe, agora mesmo nós assistimos essa novela, não é? Essa novela da Globo, do Velho Chico, em que mostrava com clareza a agressividade da caatinga nordestina. E foram os vaqueiros que desbravaram à custa de suas vidas, à custa de muito sofrimento e de muita luta. A pecuária foi a porta de entrada para o desbravamento do interior do Brasil, como bem anotado por Câmara Cascudo, que é um rio-grandense do norte muito famoso, um escritor, né, de muito prestígio nacional. O nome das cidades interioranas reflete a influência da pecuária. Malhada dos bois, curral dos bois, gado bravo, pé de boi, currais, no estado de Sergipe, por exemplo. O gado no sertão estava entregue à natureza. Ao vaqueiro competir em impedir a perda das reses e juntá-las para comercialização ou separá-las à chamada apartação. No dia marcado para o início da apartação, os fazendeiros e vaqueiros partiam para o campo e, divididos em grupos, espalhavam-se em todas as direções à procura do gado. Ao fim da tarde, cada grupo encaminhava o gado para os currais da fazenda. Quando era encontrado um touro ou novilho que, por ter sido criado nos campos abertos, se tornara bravio, era necessário pegá-lo pela vassoura, o chamado, que é o nome popular, do rabo ou cauda, né? Então, a vaquejada começou aí, na caatinga, os vaqueiros juntando o gado, e quando algum que já tinha se tornado quase que selvagem, era preciso derrubá-lo dessa forma, ao risco de vida do vaqueiro. Inicialmente, a vaquejada marcava apenas o encerramento festivo de uma etapa de trabalho, reunir o gado, marcar, castrar e vacinar. Era a festa da apartação, da separação do gado. Feita a separação, acontecia a vaquejada com provas que mostravam a habilidade dos vaqueiros na lida com o gado. Assim como a sociedade brasileira passou por inúmeras transformações ao longo dos últimos séculos, também a vaquejada se alterou. Hoje, de acordo com a Associação Nacional de Vaquejadas, são mais de 600 eventos por ano. A média de público supera os 80 mil espectadores por noite. Premiações movimentam milhões de reais por ano. A vaquejada é uma tradição. Ela encontra no passado a legitimidade necessária para se reafirmar como prática cultural no presente e sobrevive graças à sua capacidade de se adaptar às transformações da coletividade.
Reconhecer a vaquejada como manifestação da cultura nacional permitirá ao poder público implementar ações de compatibilização dessa prática. A lei ambiental e de sensibilização da sociedade para o reconhecimento da importância desse bem cultural, que abarca a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. A partir de agora, além do incremento das pesquisas e publicações sobre a celebração, também será possível a implementação de um programa de educação patrimonial em escolas da rede pública, de forma a transmitir às gerações mais novas o conhecimento a respeito desse relevante patrimônio cultural nacional. Assim, diante de incontestável importância sociocultural dessa manifestação tradicional do povo brasileiro, peço o apoio dos demais senadores e senadoras para aprovação da presente proposição e quero aqui pedir também o apoio para que possamos fazer o encaminhamento, para que possamos fazer a discussão em caráter de urgência. Sala das Sessões, assinado senador Raimundo Lira. Aproveito para informar Vossa Excelência que hoje o senador Telmário já tratou também desse assunto, deplorando a extinção dessa prática que Vossa Excelência propõe como esportiva. Então, aguardaremos o debate, né, senador Raimundo Lira? O senador Telmário, que é um grande companheiro nosso, ele é do norte do país. O norte do país é uma região maravilhosa, tem outras características como o sul do nosso país. Então, isso é um assunto de importância vital do ponto de vista cultural e econômico para o Nordeste brasileiro. Mas, senhor presidente, senador José Medeiros, senador Lazier, no último sábado comemoramos uma das datas mais importantes em qualquer consideração acerca do desenvolvimento do nosso país. Refiro-me ao Dia do Professor, que nos faz relembrar da batalha diária de cerca de 2 milhões de profissionais brasileiros para garantir uma instrução adequada a crianças, jovens e adolescentes. A docência talvez seja a profissão que mais direciona e exerça influência no desenvolvimento de uma nação. E aqui eu já falei umas 2 vezes, que nenhuma nação moderna chegou ao grau de pleno desenvolvimento econômico sem que fosse através da educação de qualidade e da exportação de produtos com alto valor agregado, porque uma coisa tem relação direta com a outra. A indústria não produz produtos atualizados, com alto grau de tecnologia, se não tiver uma educação de qualidade que respalde essa indústria. E nós temos o exemplo mais concreto dessa afirmação, que é a Coreia do Sul, que hoje é um dos estados mais modernos, um dos países mais modernos do mundo. Se em um contexto familiar os nossos pais nos guiam em nossa formação moral e ética, os professores em uma sociedade democrática produzem cidadãos responsáveis que questionam, argumentam e inspiram a construção de um país mais racional e próspero. Acima de tudo, compartilho da ideia de que o professor, em seu ofício, segue a premissa de que cada geração tem responsabilidade pela próxima. O sucesso do professor advém da capacidade de garantir a todos a igualdade de oportunidades, a democratização do conhecimento e a disseminação da ideia de que, por meio da educação, qualquer indivíduo pode ter seus sonhos e objetivos alcançados. E posso confirmar as essenciais atribuições desses profissionais pelo testemunho de minha própria biografia. Já há algumas décadas, fui professor da então Universidade Regional do Nordeste, a atual Universidade Regional da Paraíba.
Sei que, se por um lado tive a oportunidade ímpar de abrir mentes e instigar o raciocínio crítico daqueles então futuros profissionais, por outro lado, também fui aluno desses jovens que, inegavelmente, me ajudou a construir concepções de mundo que carrego e aplico na vida pública até hoje. Quero aqui rememorar que, naquele momento, eu fui professor de economia brasileira e já era um empresário bem-sucedido, mas achei que eu deveria voltar à universidade para atualizar os meus conhecimentos e, sobretudo, interagir com a juventude para saber o que estava acontecendo em nosso país, quais eram as expectativas, os sonhos da juventude brasileira. Mas, ao passo que a docência foi apenas um capítulo de minha história, para minha esposa gitana, professora da Universidade Federal da Paraíba, é a obra de toda uma vida. Como já tive a oportunidade de mencionar nessa tribuna, minha esposa foi professora da Universidade Federal, era titular por concurso público, no mais alto nível da Universidade Federal da Paraíba. Depois, por meio de concurso público, acabei de dizer, sobretudo em razão de sua permanente capacitação com pós-graduação e mestrado, passou a ser professora titular da Universidade Federal da Paraíba. A gitana a esses profissionais paraibanos e brasileiros que dedicam a vida à pesquisa, ao compartilhamento do conhecimento e a inspirar a juventude pelo aprendizado, minha mais profunda reverência. É graças ao convívio com minha esposa e com inúmeros outros professores brasileiros que tenho pleno conhecimento das dificuldades e dos desafios que esses profissionais cotidianamente enfrentam na Paraíba e no Brasil. Em nosso país, senhor presidente, ainda não damos o valor que o docente merece. Infelizmente, ser professor é viver com um salário compatível à subsistência e não ter incentivos à permanente capacitação, é não ter uma infraestrutura básica para o ensino de qualidade, é conviver com a insegurança e a penúria do trabalho, do local do trabalho. A continuidade desses problemas é ainda mais perceptível quando verificamos as diversas pesquisas de qualidade do ensino educacional. Foram pelo menos esses anos mais importantes da minha vida, essa convivência com professores, com estudantes, a convivência de minha esposa, acompanhando as suas pesquisas em campo, as pesquisas que ela fazia percorrendo todo o estado da Paraíba, que compreendi o grande valor do professor brasileiro. E, portanto, aqui eu quero fazer a mais expressiva homenagem, o mais expressivo reconhecimento da importância. E, repito, o Brasil só será um país totalmente desenvolvido, plenamente desenvolvido, se fizer aquilo que tanto prega o nosso companheiro, o nosso colega senador Cristóvão Buarque. É a valorização do professor, mas uma valorização efetiva, uma valorização que dê ao nosso ensino a qualidade que seja a grande alavanca do nosso desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhor presidente.